Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que, olha, frustra muita gente no Brasil quando chega a época de eleição. De um lado, o país tem, no papel, todos os recursos que se pode imaginar para uma democracia funcionar a todo vapor. Mas, do outro lado, fica aquela sensação de que o voto da gente se perde em algum lugar, sabe? É um sentimento que muita gente conhece bem. Vamos entender por que isso acontece e, o mais importante, o que pode ser feito. Se a gente olhar friamente, a democracia brasileira parece incrivelmente bem equipada. Pensa só, são fundos bilionários para financiar a política e as eleições. Mais de 30 partidos para escolher. Parlamentares que estão entre os mais bem pagos do mundo, com equipes de apoio gigantescas. E como se não bastasse, bilhões de reais disponíveis através das emendas parlamentares. Com tanto recurso assim, o sistema deveria, em tese, ser super sensível ao que o cidadão quer. Mas, será que é isso mesmo que acontece na vida real? E é exatamente aqui que o paradoxo se escancara. Apesar de toda essa estrutura, de todo esse dinheiro, a conclusão que a análise apresenta é, bem, direta e até um pouco desconcertante. Só nos falta praticar a democracia. Essa frase resume perfeitamente o abismo que existe entre os recursos disponíveis e a sensação de falta de representação que a maioria das pessoas tem. Então vamos direto ao ponto, ao coração do problema. Essa sensação de que as coisas estão desconectadas não é só imaginação, não. Ela nasce do fato de que o nosso sistema, na prática, funciona como uma democracia que a gente poderia chamar de não representativa. É um sistema onde, muitas vezes, o resultado final da eleição acaba não refletindo a vontade real da maioria. E aqui está o problema fundamental que tanta gente enfrenta. A pessoa vai lá na urna, estuda, escolhe um candidato em quem acredita, vota e, no fim das contas, descobre não só que essa pessoa não foi eleita, mas que aquele voto acabou ajudando a eleger outra. É a fórmula perfeita para a frustração e para aquele sentimento de, poxa, ninguém me representa. Esse gráfico aqui ajuda a visualizar o porquê disso de uma forma genial. A quantidade enorme de candidatos faz com que os votos da maioria fiquem super dispersos. Imagina que é como pegar uma jarra de água e dividir em dezenas, centenas de copinhos. O poder do voto fica todo diluído. E qual é o resultado? Uma minoria mais organizada, que concentra seus votos em poucos nomes, acaba tendo um impacto muito maior. No fim, é essa minoria que decide a eleição. Tá, mas qual é a engrenagem que faz essa máquina girar desse jeito? A resposta tem nome e sobrenome. Sistema de eleição proporcional. É o sistema que a gente usa para eleger deputados e vereadores. E, embora ele tenha sido criado com uma lógica por trás, na prática é ele que cria essa distorção toda, onde o voto individual acaba perdendo a força direta. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se o voto não vai direto para eleger o candidato que foi escolhido, o que acontece com ele? Para onde ele vai? Entender essa jornada do voto é o primeiro passo para virar esse jogo. E aqui a gente vê o caminho das pedras de forma bem clara. O cidadão vota no candidato X. Se esse candidato não atinge o número mínimo de votos para se eleger sozinho, aquele voto não some, ele não é jogado fora. Ele vai para uma espécie de cesta de votos do partido. E é essa cesta que, no final, ajuda a eleger o candidato Y, que pode ser alguém que a pessoa nem conhece, ou pior, até discorda, mas que é do mesmo partido. O ponto crucial é este. Então, o sistema, do jeito que ele funciona hoje, favorece quem já está no poder. Os políticos que já dominam a estrutura do partido sabem direitinho como usar esses votos transferidos para garantir a própria reeleição. Isso cria um ciclo vicioso que torna a renovação política muito, mas muito difícil. Por isso, esperar que uma reforma venha deles, bem, segundo essa análise, seria esperar em vão. Mas é aqui que a conversa muda completamente de tom. Porque diante de todo esse cenário, a solução não passa por ficar esperando uma reforma política que pode nunca chegar. A grande virada, a grande sacada, é perceber que o poder de mudar isso tudo já existe e está nas mãos de quem vota. Essa afirmação é de uma força tremenda. Ela coloca a responsabilidade e, mais importante ainda, o protagonismo diretamente no colo do eleitorado. A questão não é só reclamar do sistema, mas sim entendê-lo para conseguir hackeá-lo, por assim dizer. A transformação de verdade, aquela que dura, só pode vir de baixo para cima. E parte dessa virada de chave começa com o significado de uma palavra: mandatário. Um político não é um chefe, alguém que manda. Ele é alguém que recebeu um mandato, quase como uma procuração, para agir em nome de quem o elegeu. Entender isso muda tudo, porque o poder de verdade está com quem dá a procuração e não com quem a recebe. Beleza, então qual é o plano? Não é nenhuma fórmula mágica, não. Mas é uma série de entendimentos, de fichas que precisam cair, que, quando aplicadas coletivamente, podem transformar o sistema de dentro para fora. Vamos ver como isso se constrói.
Essa transformação se baseia em 4 pontos cruciais. Primeiro, aceitar a realidade de que o sistema, na prática, não é tão representativo quanto parece. Segundo, e este é importantíssimo, perceber que dá para agir de forma estratégica como se fosse um voto distrital informal, concentrando votos de forma inteligente. Isso nos leva ao terceiro ponto, a mudança sustentável só vem do eleitorado. E por último, a velocidade com que essa mudança vai acontecer depende das nossas ações. Eu sei. Ouvindo tudo isso é muito fácil pensar que é uma tarefa gigantesca, talvez impossível mesmo. Mudar um sistema que está aí há tanto tempo parece algo monumental. O ceticismo, nesse caso, é uma reação super natural. Mas agora vem a parte mais surpreendente dessa análise toda. Não é preciso que a maioria da população entenda e mude seu jeito de votar. Uma mudança radical pode acontecer sim em uma única eleição. E para isso, basta que uma pequena parcela, uma minoria estratégica de eleitores, entenda essas regras do jogo e haja de forma diferente, de forma coordenada. E a gente termina com essa reflexão. A mudança é possível, o caminho para ela está desenhado e o poder, como vimos, está com o eleitor. A pergunta que fica no ar não é se a mudança pode acontecer, mas quando. E a resposta para isso, bem, ela depende das escolhas que cada um vai fazer na próxima vez que estiver diante da urna.